Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Márcio Douglas e estou aqui para trazer mais uma mensagem. No vídeo passado eu falei sobre o nosso amor para com Deus e neste vídeo eu quero falar sobre o amor dele para com a gente. Vamos lá! Como texto base para essa mensagem, vamos ler João capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Deus eterno nos amou de forma incondicional. Esse versículo diz que ele nos amou de tal maneira, né? Então a gente vê a grandiosidade do amor de Deus, né? É um amor que a gente pode definir com várias palavras, né? Um amor grandioso, um amor maravilhoso, um amor incondicional. Esse é o amor de Deus pela gente. E o seu amor não é restritivo, não é para uma pessoa, ou para uma classe, ou para determinada idade. É para todos, porque esse versículo diz: Deus amou o mundo de tal maneira. E graças a esse amor de Deus é que a gente pode alcançar a salvação. Por meio de quem? Por meio do seu Filho Jesus, que foi morto na cruz em nosso lugar, em favor de nós, para que nós alcançássemos a salvação. Veja só o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse é o amor que nos constrange da vida. Deus foi o Pai, que nos amou de tal maneira que entregou seu Filho, seu único Filho, seu amado Filho, em favor de cada um de nós. É por meio de Cristo que nós alcançamos vida e vida eterna. Ele morreu em nosso lugar para que tivéssemos vida. É nele que temos vida. Devemos viver não mais para nós mesmos, mas para Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou pecadores, como nós somos, Deus nos amou. Ele enviou seu Filho quando ainda éramos pecadores, quando a gente ainda estava fazendo aquilo que o desagrada. Então Deus nos amou assim como somos. Quando Deus nos viu longe, quando Deus nos viu distante dele, mesmo assim Ele nos amou. Ele resolveu enviar seu único Filho para a nossa salvação, para o nosso resgate, para que nós voltássemos a Ele. Jesus é como uma ponte que nos leva a Deus. É através de Jesus que a gente pode alcançar Deus, que a gente pode corresponder a esse amor que Ele teve por nós. Todos somos pecadores, ainda assim a gente o aceitar em nossas vidas, nós ainda somos pecadores. Mas é em Deus que a gente encontra a remissão, né? O perdão do nosso pecado, a justificação. Jesus é o nosso advogado fiel. Então, se mesmo a gente estando na presença de Deus e falharmos de alguma forma, temos que nos arrepender e pedirmos perdão a Ele, que é fiel e justo para nos perdoar. E o fato de Ele ter nos amado ainda pecadores não nos tira o fato de que nós devemos mudar. Quando a gente tem a Jesus, a gente não deve mais andar em pecado, né? A gente não deve mais andar segundo as nossas vontades. Nós devemos passar a viver para Deus. Quando a gente está no pecado, quando a gente está vivendo pelas nossas falhas, pelo que nos afasta de Deus, nós estamos como vivendo para nós mesmos, né? E não para Cristo. Devemos viver por Ele. E em Romanos 3:23 diz o seguinte: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos falhos e precisamos de Deus, precisamos estar na presença de Deus, precisamos ter uma busca por Ele. Assim como Adão e Eva foram desobedientes ao Senhor, lá nos primeiros capítulos de Gênesis, e eles, por esse pecado, por essa falha deles, eles foram afastados da presença de Deus, assim é o pecado em nossas vidas. O pecado nos afasta da presença de Deus.
E é por meio de Jesus que a gente pode se aproximar novamente de Deus. Então, glória a Deus por este amor dele pelas nossas vidas. Glória a Deus por ter enviado o seu único Filho para nos salvar, para nos tirar da velha vida e nos trazer a uma vida com Cristo, a uma vida que nos leva a uma vida eterna. E olha só o que diz 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele é paciente. O que Jesus fez por nós na cruz, tudo o que Ele passou, não foi em vão. Ele vai voltar em breve. Deus é paciente e quer que nós cheguemos ao arrependimento, o arrependimento que nos leva à salvação. Ele não quer que a gente pereça, Ele quer que a gente chegue a esse arrependimento. Deus não quer que pereçamos, mas que tenhamos essa vida voltada para Ele. A vida que nos levará à vida eterna. O dia de dizer sim a este amor é hoje. O dia de aceitar esse amor se chama hoje. Então queria dizer que Deus ama você. E a prova disso é que Ele enviou o seu único Filho por amor a você, por amor aos seus, por amor ao mundo todo. Deus enviou o seu único Filho para o nosso resgate, para a nossa aproximação dele. Termino o vídeo aqui, deixe seu like, se inscreva no canal para acompanhar cada vídeo que eu for postando e também acompanhe o Instagram Ouvir Sua Voz. E não esqueça que Deus amou e ama você. Até a próxima.